cantar até meia-noite aqui. Glória a Deus. Já disse que domingo talvez não chegue a tempo. Chega sim. Não sei não. Não chegar, mas vai cantando e a turma vai cantando aqui. Mas provavelmente nada vai cair não, Maravilha. Conta essa história direito aí. E aí não vai dar tempo de chegar domingo. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esses dias, irmãos, falando com Deus, e Ele tocou no meu coração de tirar esse ano nas minhas pregações, minhas oportunidades que eu tiver, de estar falando da Bíblia, mas não apenas como pregação, que a gente tira aquele tema, aquela palavra, aquele texto, aquele personagem, e a gente muitas vezes fica preso naquilo, e é gostoso, é maravilhoso. Mas Deus disse para eu focar na Bíblia inteira, para estar relembrando a igreja a Bíblia inteira, para dar aquele ânimo para quem quiser ler a Bíblia, e para dar mais ânimo para quem já leu, relembrar como a Bíblia é tão grande, como Deus operou na vida de muitos homens, muitas mulheres, e do mesmo jeito Deus quer operar nas nossas vidas. Glória a Deus. Porque muitas vezes, né, irmãos, a gente fica preso a uma pequena parte da Bíblia, muitas vezes preso ao nosso mundinho, e a gente acha que é só isso. Mas Deus, irmãos, Ele é grande, maior do que a gente pode entender. Até imaginar, Deus ainda é maior do que a nossa imaginação, do que o nosso pensamento. Então Deus falou comigo, para esse ano, disse: esquece pregação, só pega de Gênesis, vai até Apocalipse. Pega o resumo e vai falando com o meu povo, e pode deixar que eles vão entender. Não explica muito não, a explicação é comigo. Eu acho gostoso isso, irmão, porque no começo da minha fé, aos 14 anos, quando eu aceitei a Jesus, eu sentava, chegava na igreja, sentava bem no banco, no último banco. Eu ficava quietinho lá, mas porque era sede, sabe, de ouvir a palavra de Deus. Aquela sede, porque Deus falou comigo e eu queria conhecer mais dele. Eu não ia para a igreja, irmãos, atrás de bênção. Eu não ia para a igreja atrás de cura. E olha que vocês veem que eu sou um cara doente, né? Todo mundo vê. Olha, já ganhou, que está lá no UTI. Olha, foi fazer uma cirurgia. Olha, foi fazer sei lá o que, está morrendo de gripe. Mas, irmãos, quando eu conheci Jesus, irmãos, era pior. Eu praticamente tinha úlcera, tinha epilepsia, tinha um monte de doenças. Até quando minha mãe me mandou para a escola, eu acho que eu tinha uns 7 a 9 anos, ela chegou para a professora e a professora trouxe 4 livros, que é matemática, português, outros dois, eu nem sei mais o que é que eles aprendem. E aí a mãe chegou para a professora e disse: olha, o meu filho é meio burrinho, ele não é bom da cabeça. Então, em vez de você ensinar esses 4 livros, que eu acho que é muita coisa para a cabeça dele, você ensina 2. E a professora disse: tá bom, pode deixar, a gente vai pegar leve com ele. Ele não vai aguentar muita coisa. Eu estou feliz, né, cara? Eu vou estudar menos do que os outros. Mas a professora, irmãos, era abençoada. E ela disse: você vai aprender, filho da mãe, senão, igual a palmatória lá, senão vai cair no pau. Eu digo: oh, meu Deus, misericórdia. Irmãos, eu tive que aprender a força. Tive que aprender a força. E Deus, irmãos, foi me abençoando, né? Aleluia. E pela misericórdia de Deus, aquele menino que pela cabeça da minha mãe eu ia nem aprender a ler, consegui fazer até faculdade, até ensino superior, pela misericórdia de Deus.
Esse dia eu estava pensando como é as coisas, né? Como Deus é bom. Uma pessoa que nasceu, que ela não dava nada, mas Deus pega, né? Não me deixou tão rico igual o Wilson, né? Mas tem alguma coisinha. Glória a Deus, aleluia. Né, irmãos? Cada um, né? Deus vai dando devagarzinho, né? Quem sabe se eu não tenho um dobro aí do que o Wilson tem hoje, né? Tá assim, falando. Se trabalhar metade do que eu trabalhei, quem sabe, né? Você chegar na idade. Porque Deus é bom, né, irmãos? Deus, Ele tem plano para cada um de nós. Por mais que ninguém dê nada por você, mas Deus já tem um plano traçado na sua vida. Só que você precisa entender qual é esse plano. Você precisa entender qual é a vontade de Deus para que você se alinhe, para que você obedeça a Deus. Porque tudo, irmãos, tudo, a gente sabe, né, que tem um manual. A gente sabe que precisa fazer tudo certo, não é? Tudo, irmãos. Tudo, desde aparelhos complicados, a computador, a carro, tudo a gente sabe que tem que funcionar do jeito certo. E nós, irmãos, somos feitos por Deus para funcionar do jeito certo, viver do jeito certo. Mas as pessoas, irmãos, insistem em viver do jeito errado. E elas querem que Deus aceite eles do jeito duro, errado que eles são. E não é assim, irmãos. Não é assim. A gente tem que se alinhar com Deus. A gente tem que obedecer a Deus, viver a vontade de Deus. E começando, irmãos, aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1, fala sobre o chamado de Abraão. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da terra, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aleluia. Aqui, irmãos, quando a gente lê esse texto, quem escreveu nem foi o próprio Abraão. A gente lê, né, irmãos, a história de Abraão, Isaac, Jacó, José e um monte de gente, e a gente acha que eles ficavam lá escrevendo as histórias deles. Os coitados, irmão, morreram e não deixaram nada escrito. Mas Moisés, o homem do cajado, igual o pastor Wilson, né? Aleluia. O homem lá, o profeta de Deus, que falava, irmãos, com Deus. Ele passou, irmão, cerca de 40 anos. Mais de 40 anos ali na caminhada do deserto, falando com Deus. Enquanto os desobedientes, irmãos, que não quiseram entrar na terra prometida, estavam ali no deserto para morrer, Moisés estava ali para aprender. Aleluia. Aprender como é que Deus fez todas as coisas, como é que a humanidade tinha escolhido viver. E eles escolheram viver, irmão, longe de Deus. Por isso que a gente vê hoje, irmãos, que a tendência do ser humano é se afastar de Deus. Você vai em qualquer bar, hoje à noite, e aí você vai ver que com certeza tem mais gente do que essas daqui. Naquele bar, muitas vezes teve briga, alguns até teve morte, teve facada, teve tiro, teve gaia, teve um monte de coisa ruim, mas eles não saem de lá. Verdade, meu pai. Agora aqui na igreja, qualquer coisinha, o pastor não me cumprimentou, a irmã olhou feio pro meu lado, Eita Deus. a irmã estava assim meio triste, olhando para mim triste, eu não venho mais para essa igreja. O irmão cantou desafinado. E a Bíblia diz, irmãos, que os filhos do mundo, eles têm mais coragem, eles têm mais determinação do que nós.
coisas erradas. Oh, Jesus. Das coisas erradas. Misericórdia. E diz a Bíblia, irmãos, como eu falei que vou estar trazendo um resumo bem rápido, né? No primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, quem aqui já leu a Bíblia, pelo menos um livro da Bíblia? Aí eu já leu o livro, qual O foi? livro não, o livro variados. Leu uma página lá, tá lá. Eu gosto muito de Salomão. Então, leu Provérbios. Cantar de Salomão. Ela é romântica, né? Romance total. Faz a comida ali. Senão eu boto macarrão. Só para o pessoal não dormir, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente já vem cansado do trabalho, né? E aí, se o culto não for um pouco engraçado, a gente sabe que não já dorme, né? Fala da minha princesa ali. E a Bíblia, irmãos, né? Mas ninguém leu a Bíblia. O Ney já leu, né? Todinha. O Wilson já leu a metade, pelo menos. No pensamento. Glória a Deus. Aleluia. Foi arrebatado, viu? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu me converti, aos 14 anos, com aquela sede, eu até já falei aqui, eu tinha um problema de vista. Eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia. Eu comecei a ler chorando por causa do problema das vistas e acabei rindo, irmão, porque fui curado. Glória a Deus. E depois eu li várias vezes. Aleluia. E aí, hoje em dia, eu trabalho ouvindo a Bíblia. Glória a Deus. E tem anos, irmãos, que eu ouço a Bíblia 4 vezes, a Bíblia inteira. E aí, quando eu vou ler alguma parte, eu digo, meu Deus, eu nem prestei atenção nisso aqui. Aí eu digo, se eu, que ouço a Bíblia, em média 4 vezes por ano, ela inteira, de Gênesis a Apocalipse, e eu sei que eu ainda não sei de nada, Jesus. imagina quem nunca leu. E eu falo, irmão, eu não sei de nada, eu sei quase nada. Só sei só a introdução da Bíblia, só o comecinho assim, mais coisas profundas mesmo. Aí, né? Não conheço. Porque, irmãos, Deus é igual a escola, igual um jogo, sabe, de videogame. Quanto mais você busca Ele, mais tem para buscar Ele. Mas Ele se revela. Aleluia. Tem gente que diz, eu gosto de sentir a presença de Deus, sentir. Aleluia. Gosto de ficar arrepiado. Quando eu chego no culto, eu fico arrepiado, saio arrepiado. Eita, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas, irmãos, sentir Deus é bom, não é? Quem que já sentiu a presença de Deus? Glória a Deus. É gostoso, não é? Mas quem já sentiu Deus falando com você através da palavra, da pregação, do louvor? Quem que já sentiu Deus falando com você? É mais gostoso ainda, né, irmãos? Que você sentir que Deus está no lugar é bom, mas você sentir Deus falando com você é melhor ainda. Aleluia, Jesus. Deus te dando uma orientação é muito melhor. Glória a Deus. E quem aqui já teve revelações de Deus? E você está lá dormindo e Deus, através de um sonho, mostra alguma coisa para você. Aí você nem sabe se é sonho, se é pesadelo, se é revelação. E aí você conta a história e aí diz, não é o que está passando na minha vida, não é o que aconteceu. Quem aqui já teve revelação de Deus? Aleluia. É mais gostoso ainda, né, irmãos? É maravilhoso, né? E quem aqui já orou por alguém e essa pessoa já foi curada? Glória a Deus. Aquela tristeza no coração e Deus arrancou. E quem aqui já ganhou uma alma para Jesus? Já falou de Jesus para alguém e a pessoa aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador e está caminhando. É muito mais gostoso ainda, não é, irmãos? Que você vê que tudo aquilo que você
Você aprendeu, você colocou em prática e já está dando fruto. Glória a Deus. Você viu que são degraus? Você viu que, sabe, é cada vez mais profundo conhecer a Deus? E aí tem gente que se conforma só em sentir. Eu vou para a igreja sentir Deus. Eu estou triste e na igreja eu me sinto bem. E ó, só isso. Irmãos, andar com Deus, a Bíblia fala muito nisso, em caminhar com Deus. Quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Caminhar com Deus. A nossa vida aqui, irmãos, é caminhar com Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ir com Deus. Tem que pensar, Jesus vai do jeito que eu estou indo? Sim, meu Pai. Vai vestir a roupa que eu estou vestindo? Vai falar do jeito que eu falo? Vai olhar do jeito que eu olho? Vai cobiçar, vai desejar como eu faço? E a gente tem que ir se moldando, porque Jesus está caminhando com a gente tem que caminhar com Cristo e tem que ser parecido com Ele. Essa é a nossa vida. E a Bíblia, irmãos, aqui nos fala em Gênesis, quando você vai ler a Bíblia, se alguém aqui for começar a ler a Bíblia, eu incentivo vocês a não começar de Gênesis, começar já do Novo Testamento. Porque se você, irmãos, começa de Gênesis, você vai ficar com muitas dúvidas. Porque em Gênesis, ali conta sobre a velha aliança. A aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão. E essa velha aliança, irmãos, não é a aliança que nós temos hoje. A aliança da graça. Ali era a aliança da lei. E havia as coisas complicadas para pessoas fazerem. E Deus, Ele não estava com muita paciência naquela época. Porque eles queriam um povo certinho, obediente. E quem não saísse da linha, Deus diz: olha, saiu da linha, pulou fora da linha, já era. Não tem espaço para ficar errando, não. Porque está todo mundo olhando para vocês, descendentes de Abraão. É para o povo olhar para vocês e dizer: olha, como aquele povo é santo. E hoje, irmãos, nós temos que ser mais santo ainda, porque a gente pula fora da linha. Aí Deus diz: examine a você mesmo. Aleluia. Antigamente eu já mandava te matar. Mas hoje você tem que matar o velho homem. Aleluia. E voltar. E aí, irmãos, você vê aqui em Gênesis, no capítulo 1, Deus, Ele cria tudo. Cria o sol, a lua, as estrelas, todo o nosso planeta, plantas, animais. E aí diz a Bíblia, irmãos, que Ele criou tudo em 6 dias. No 6º dia, depois que Ele criou todas as plantas, animais, Ele então cria o ser humano do pó da terra. Aleluia. Nós somos pó, irmãos, e para o pó voltaremos. Glória a Deus. Diz que Deus pegou o pó da terra, fez o homem, fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Claro que Deus é espírito, irmãos, mas Deus fez o homem para governar aqui a terra, como Deus governa o céu. Aleluia, Jesus. E ali Deus dotou ele de amor, sabe, de desejos, de inteligência, de qualidade, capacitou ele para governar aqui a terra, para trabalhar. E tirou da sua costela, tirou uma das suas costelas e fez a mulher. Até o Cláudio Duarte, ele brinca, falando sobre a mulher, que Deus colocou, irmãos,
E aí fez a mulher mais perfeita, né? Mais bem acabada. Uma acabação, né, irmão? O homem é todo mal feito, não é reto assim, é só a misericórdia de Deus na nossa vida. Não sei o que a mulher vê na gente, né? Mas aí, irmãos, Deus fez ali a mulher e colocou a mulher para ser ajudadora do homem. Ajudadora. Para ser ajudadora. Só que o diabo, irmãos, passou a perna neles, principalmente na mulher. Enganou ela e ela também enganou o homem. E eles foram expulsos do jardim do Éden. E ali começou, irmão, a destruição da raça humana. Porque antes do pecado, irmãos, a gente não adoecia, a gente não cansava, a gente nem precisaria dormir. Dormia de prazer, irmãos. Mas a gente hoje dorme porque o corpo não aguenta. Você passar 2, 3 dias sem dormir, você dorme, irmão. Mas ali, irmãos, Deus fez o ser humano perfeito. Mas o ser humano deu ouvido ao diabo e se afastou dos planos de Deus. E ele sofreu a consequência, e nós hoje sofremos as consequências do pecado de Adão e Eva. E diz a Bíblia, irmãos, que a mulher, quando foi ter filho, o castigo dela foi ter filho com dores. E muitos outros castigos vieram. E diz a Bíblia, irmãos, que a humanidade foi se multiplicando, mas o desejo deles, a mente deles era só para fazer o mal. Eles não queriam buscar Deus, eles só queriam matar, roubar, se prostituir, adulterar. E chegou uma hora, irmãos, que Deus olhou para a terra e disse: não dá mais. Eu me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. Eu irei destruir toda a terra. Irei refazer de novo. Mas esse povinho aí não tem jeito. Já imaginou, irmãos? Até Deus já desanimou da raça humana. Mas ele olhou e viu um homem, Noé. Irmãos, em meio àquela bagaceira, todo mundo desviado, procurando o seu próprio proveito, matar, roubar. O pessoal fazia, irmão, o que dava na cabeça. Eles só queriam ter o melhor para eles não estavam nem para o próximo e nem aí para Deus. Mas tinha um homem chamado Noé, que ele estava buscando a Deus, dizendo: cadê o Deus que criou tudo? Eu quero conhecer a Deus, eu quero entender a vontade dele, eu quero obedecer a ele, eu quero viver para ele. E aí Deus viu ele, aí disse: olha, tem uma chance das coisas darem certo. E aí, irmãos, ele chegou e falou com Noé. Ele disse: olha, faça um grande barco, eu vou mandar os animais, meu pai, e eu vou destruir tudo. Só você e sua família vai escapar, mas todo esse povo aí vão ser destruídos. E assim aconteceu. Diz a Bíblia que Noé pregou ainda para o povo, irmãos, dizendo: olha, Deus está bravo com a gente por causa do pecado, Ele vai destruir tudo, se arrependam, vamos entrar no barco, vamos se salvar. E o povo foi rindo. Naquela época, diz a Bíblia, irmãos, que não chovia. Diz que saiu vapor da terra e molhava todas as plantas, o vapor. Ninguém nunca tinha visto chuva. Mas naquele dia em que o anjo fechou a porta da arca, a chuva. Aleluia. E assim, irmãos, vai ser aquele dia que a gente vai falar, a gente fala: olha, Jesus vai voltar, a trombeta vai ser tocada e nós vamos subir, vamos ser arrebatados. Aleluia, Jesus. É o povo da risada. Glória a Deus.
você vai subir nada. Você tem mais de 100 quilos, como é que um anjo vai subir você? Tem que ser uns 10 anjos para pegar você. E com seus pecados, o povo manda da gente. Você não sobe nunca, rapaz. Mas faça um cavalo subir do que você. E aí, irmãos, a gente, diz, não, mas eu citei a Jesus, eu confio em Jesus. Aí o povo diz, não tem ninguém santo. Ninguém vai para o céu, não. Mas é promessa de Deus, irmãos, que nós vamos, assim como Noé escapou. Aleluia. Nós vamos escapar porque nós ouvimos a voz de Deus. Aleluia. E nós estamos na arca, nós fazemos parte. Aleluia. E diz a Bíblia, irmãos, que veio chuva. E passou 40 dias, 40 noites só de chuva. E aquelas grandes águas, irmãos, subiram até 7 metros acima da maior montanha que tinha. E passou cerca de 1 ano aquelas águas até elas diminuírem. Não teve como escapar. Não tem como escapar da ira de Deus. Não tem como escapar. A gente fala, irmãos, que Deus é bom. E Ele é bom. Mas também Deus é amor, mas Deus é justiça.